Olá, povo de Deus, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Samuel 5, de 1 a 7 e 10, e Marcos 3, 22, 30. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Estamos lendo o segundo livro de Samuel, onde Davi é o grande personagem, e as histórias do povo sobre ele se multiplicam. Hoje temos a conquista de Jerusalém por Davi, depois de ele ter reinado por 7 anos e meio em Hebrom. Impressiona a maneira que o povo contava como o povo todo foi se submetendo a Davi, fazendo dele o seu rei. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos, tua carne. E assim as tribos o reconhecem como rei, exaltam suas qualidades de quando era ministro das finanças do reinado de Saul. Aqui aparece a outra versão da unção de Davi, que já não apresenta mais Samuel e sim os anciãos de Israel, como os responsáveis por esse rito de consagração. Depois de um período como rei das tribos do norte, partiu para a conquista de Jerusalém, capital do Reino do Sul. A conquista de Jerusalém impunha-se por razões políticas. Situada entre os territórios de Israel e de Judá, não pertencia a nenhum deles, mas aos jebuseus. E por essa circunstância podia ser aceita por ambas as partes do novo reino, o reino unificado, Israel e Judá. Com a conquista de Jerusalém, as tribos unificadas sentem-se seguras e podem dedicar-se a outras atividades, inclusive culturais. Marcos 3, de 22 a 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo
nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. O fato de as autoridades que vieram de Jerusalém acusarem Jesus de que sua prática era realizada em nome de Beelzebul deixava claro que eles reconheciam tal prática de Jesus. Essa eles não podiam negar e por isso tinham que arranjar alguma forma para desqualificar as ações de Jesus. Em forma de parábola, Jesus dará sua resposta a tais autoridades e ainda deixará claro que o fechamento delas à sua ação salvífica significava assumir a própria condenação, pois a recusa à prática libertadora representava a recusa da ação do Espírito Santo na história. Esse era um pecado que não teria perdão. As palavras de Jesus, cheias da ironia que Marcos várias vezes anota, são uma profecia. Efetivamente, o reino de Satanás estava prestes a findar, porque se aproximava o reino dos céus, ou melhor, já estava presente. Libertar os pecadores do poder de Satanás e da escravidão do pecado era um sinal claro de que Jesus atuava em nome de Deus. Dizer que atuava pelo poder do espírito maligno era blasfemar contra o Espírito Santo. Daí a afirmação de que a blasfêmia não teria perdão mesmo. Impressionante a capacidade de algumas pessoas transformarem algo que é bom em objeto tóxico. Aquilo que era bom com toda clareza na prática de Jesus, as autoridades religiosas de sua época atribuíam à obra de Satanás. Quem faz isso com consciência se fecha ao Espírito Santo. E se fecha à atuação da graça de Deus. A abertura ao Espírito Santo é fundamental para que ele, que faz novas todas as coisas, atue em nós, nos renovando para o anúncio do reino. Um beijo no seu coração.